Estamos chegando na reta final da temporada Paulo, o Mensageiro da Cruz. Hoje é o nosso penúltimo encontro e a gente está falando sobre a adoração ao Deus verdadeiro, idolatria, hein? Será que devemos realmente compreender mais sobre esse tema? Eu tenho certeza que sim. Afinal de contas, são muitas pessoas que se envolvem com esse tipo de adoração e ela é bem mais ampla do que a gente imagina. Hoje, a gente vai apontar aqui o que o livro do Apocalipse, o que Paulo fala sobre a verdadeira adoração em contrapartida com a tradição, com a idolatria. Bem agora, aqui no programa Escola Bíblica, e eu espero você. Agora sim, ao vivo, junto com você, que bom ter a sua companhia, reta final da semana, hein? Na verdade, estamos no meio da semana aqui, mas reta final do programa Escola Bíblica, né? Afinal de contas, amanhã nosso último encontro sobre o tema do apóstolo Paulo. A gente fala um pouquinho mais sobre Paulo amanhã, fecha o tema de hoje também. E com muito carinho a gente já tem agradecido a sua audiência e sua participação. Vamos fazer o seguinte, eu gostaria muito que nessa quarta-feira você participasse com a gente também, tá bom? São os dois momentos finais da temporada, os dois ao vivos do ano também, a gente vai fechando por aqui os ao vivos. E lembrando que segunda-feira nós teremos um tema muito especial com uma roupagem nova de final de ano, de período de férias para você. Um programa que foi gravado com muito carinho na cidade de Manaus, num auditório muito especial. E a gente vai começar segunda-feira falando sobre o tema do Natal. Qual é a visão bíblica sobre o Natal? Muita gente tem dúvidas, né? Árvore de Natal, Papai Noel, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A gente vai falar sobre isso na próxima semana, tá bom? Aproveitando esse clima de Natal aí. Mas, por enquanto, a gente está falando sobre idolatria hoje e amanhã também nos escritos de Paulo. E eu quero desafiar você hoje a interagir muito com a gente, tá? Nesses dois últimos dias de encontros nossos aqui. Duas formas de você interagir. Uma delas é através do facebook.com/Escola Bíblica NT. Vamos fazer o seguinte, hoje o tema está muito forte, é um tema difícil, é um tema que a gente vai, com muito carinho, com muito respeito, apresentar textos bíblicos e o que a Bíblia diz sobre idolatria. Você conhece pessoas que precisam ouvir o tema de hoje? A gente vai querer realmente falar o que Deus apresenta sobre esse tema. Então compartilhe o Facebook aí, liga, manda uma mensagem, olha, você tem Novo Tempo na sua cidade, você tem Parabólica, canal aberto, fechado, tem várias possibilidades, são mais de 170 milhões, 180 milhões de brasileiros que se quiserem pode assistir a Novo Tempo. Aliás, todo brasileiro, né? Porque é só ligar a internet agora nesse momento, obviamente todos que têm internet em casa e podem assistir também, tá bom? Então compartilha e aproveita esse momento ou siga, daqui a pouquinho eu posso mandar um abraço para quem seguiu o nosso Instagram também, @Escola Bíblica NT. No meio do programa eu vou apresentar para você o material que nós estamos oferecendo gratuitamente, tá bom? Vamos orar, vamos ao tema de hoje, que Deus nos ajude a compreendermos esse tema tão especial. Obrigado, bom Deus, por mais essa quarta-feira. Estamos passando já do meio do ano, hoje dia 16 de dezembro, no meio do período de dezembro, e pedimos que o Senhor nos ajude a encerrarmos esse ano vitoriosos. Sabemos que muitas pessoas perderam queridos, muitas pessoas perderam empregos, perderam tantas coisas, mas nos ajude a mantermos o mais importante, que é a fé e a esperança em Ti. Nos colocamos em Tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça que o programa Escola Bíblica, ele tem como base o que? A Palavra de Deus. Os textos da Palavra de Deus, a orientação, os ensinos e especificamente a gente está apresentando o conteúdo do apóstolo Paulo nessa temporada. O Mensageiro da Cruz. Vários temas foram apresentados e ontem nós falamos um pouquinho sobre Paulo e a idolatria. Apresentamos que
tudo que ocupa o lugar de Deus se torna o nosso Deus. Falamos também como Paulo se relaciona com a adoração nos seus dias, como é que ele lidou com a questão de algumas pessoas tentarem adorá-lo, ou quando ele foi numa determinada cidade e lá estavam altares pagãos a deuses que não é o Deus verdadeiro, como ele tratou isso, como ele mencionou, como ele pregou com jeito, com carinho e tentando de alguma maneira alcançar o coração das pessoas. Ele foi influente. Muitas pessoas não quiseram saber também. E hoje a gente começa falando sobre um texto de Paulo. Mais uma informação dele importante para nós aqui. Romanos, capítulo 1, versos 23 e 24. Primeiro texto de hoje, Paulo e a idolatria. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha como é que Deus chama, imundícia, que termo forte, né? Ele começa a dizer que o ser humano mudou. Ele começa em outro momento, Paulo, dizer que o ser humano mudou a propensão natural da questão sexual, nós já estudamos semana passada isso, e agora ele fala que ele usa a sua própria imagem, a imagem do homem e a imagem de animais também para adorar. Isso quer dizer que o ser humano, ele tanto fez a imagem literal, ele fez imagens mesmo de homens para ocupar o lugar de Deus, e você sabe muito bem o que a gente está falando aqui, como ele também se fez merecedor da adoração. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que o ser humano, ele se tornou tão idólatra, que ele fez imagens de idolatria, e ele começou a adorar a ele mesmo, como nós somos, né? E o que Paulo fala mais para nós acerca da idolatria? É um texto forte agora, vale a pena se você faz anotações aí, você anotar esse texto. 1 Coríntios capítulo 10, tá? E a gente vai ler a resposta dessa pergunta, o que Paulo disse acerca da idolatria. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não poder ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Muito forte esse texto, né? Ele associa a idolatria, a adoração a ídolos, a adoração ao quê? Nós lemos ali, né? A adoração de demônios. Então, a Bíblia diz assim que está longe de ser inofensiva a adoração a imagens. Ela é uma verdadeira condição que passa por nosso raio-x. Ali a gente percebe que Deus ele associa a adoração a ídolos, sejam quais forem esses ídolos, ao próprio inimigo de Deus. Então a Bíblia é clara em dizer que o inimigo de Deus, ele está por detrás da maquiada adoração dos ídolos. Ele acaba sendo indiretamente ou diretamente adorado quando nós adoramos um ídolo. Ah, pastor, é inofensivo, não é isso que diz a Bíblia, né? Ah, pastor, mas sem problemas. Então você percebeu a relação existente entre a idolatria e a adoração aos anjos rebeldes, né? A adoração aos demônios, é isso que a Bíblia diz. Não há nada mais triste, mais terrível do que isso. A gente acreditar que nós estamos adorando a Deus enquanto nós estamos indiretamente adorando o inimigo de Deus. E a Bíblia declara isso. Por isso que em todos os contextos da Bíblia a gente percebe o seguinte, que a adoração a ídolos, ela era algo muito forte. E ela contradizia aquilo que Deus havia mencionado, que era a adoração somente a Ele como Deus verdadeiro. E essa revelação que a Bíblia faz, ela deveria, infelizmente ela não faz, mas ela deveria causar espanto e aborrecimento
por parte daqueles que são verdadeiros adoradores. Então, a partir do momento que a gente tem noção de que isso é contrário ao plano de Deus e que nós não estamos adorando a Deus, muito pelo contrário, nós estamos zombando de Deus, isso deveria trazer indignação para nós. A gente, ao ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente percebe o seguinte, que a tentativa de ser adorado sempre foi a propulsão, o incentivo das ações do inimigo de Deus, de Lúcifer, Satanás. Você percebe aqui uma imagem antiga, né, mas que exemplifica para nós aqui, Lúcifer no céu, tentando persuadir os anjos, tentando enganar os anjos. E os anjos foram enganados, afinal de contas, lá no céu. Você imagina, hoje as pessoas já são enganadas sabendo que existe a mentira. Na época não existia mentira no céu. Nunca havia entrado uma mentira. Então, quando os anjos ouviram de Lúcifer, ele dizendo que Deus era mau, que Deus era injusto, que a lei de Deus era uma lei cruel e que, de fato, Deus, ele não queria o bem da humanidade, e não só da humanidade, como de toda a criação, Lúcifer foi ouvido. E por detrás dessas palavras de Lúcifer, a gente encontra a intenção do coração dele. E a intenção do coração dele está descrita em Isaías 14, que diz assim, olha só, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós já estudamos esse texto em outros contextos, em outras histórias aí, e ele se aplica secundariamente a Lúcifer, né, que buscava ser semelhante ao próprio Deus. Então, qual que é a associação disso com a idolatria? A idolatria é quando nós adoramos qualquer ser, qualquer instrumento, qualquer pessoa, seja o que for, que toma o lugar de Deus. Então, a busca incessante em ser semelhante ao Altíssimo encontrou na idolatria a sua forma mais velada, escondida. Então, Lúcifer, através da idolatria, ele foi vil, ele foi ardiloso, ele se escondeu e se esconde hoje por detrás também. Quero comentar com você algo aqui. No céu, Lúcifer, ele usou a artimanha da mentira para ser adorado, para ser colocado como semelhante a Deus. E a gente anda um pouco mais, a gente vai até o Éden, lá ele mentiu também, tentando persuadir, e conseguiu infelizmente persuadir Eva e Adão também, enganar, tudo buscando adoração, tudo tirando de Deus a imagem de um Deus de amor, um Deus verdadeiro, dizendo que Deus indiretamente estava mentindo. Quando a gente segue, né, ele tentou enganar o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus no deserto ali, tentando mentir, pedindo adoração para si, ó. Se você se prostrar diante de mim, Lúcifer disse, eu te dou tudo isso aqui, é tudo seu. No céu, no Éden, através de Jesus, no coração das pessoas hoje, ele usa meios, mecanismos idolátricos, buscando para si a adoração. Então, quando a gente fala em idolatria, volto a dizer para você, idolatria não é algo simplesmente assim, não tem problema, é somente um ídolo, seja um cantor, seja um instrumento, seja uma estátua ou seja o seu coração. É a gente colocar qualquer coisa no lugar daquele que merece o trono da nossa vida. Daqui a pouquinho a gente volta e eu quero falar para você que profeticamente, nos últimos dias da história, existiriam dois grupos, aqueles que idolatrariam instrumentos contrários a Deus e aqueles que adorariam o verdadeiro Deus. A gente volta rapidinho e vamos fazer o seguinte, dá tempo, hein? Entre em contato com a gente, após o intervalo eu quero mandar aquele abraço para você e a gente continua estudando esse tema tão forte hoje. Prepare o seu coração, até já. De volta aqui no programa Escola Bíblica e eu quero voltar aqui com você agora oferecendo um material que a Novo Tempo produziu com muito carinho para você, tá? Nós estamos encerrando amanhã a temporada
O Mensageiro da Cruz, e dá tempo de você fazer o seu pedido ainda, tá? Deste DVD, um DVD Paulo Mensageiro da Cruz, já mencionei algumas vezes, gravado pelo nosso amigo pastor Gilson Brito, ele gravou, eu tenho apresentado aqui uma característica desse conteúdo, ele apresenta outro, então uma coisa complementa a outra, é isso, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua forma de ensinar, de apresentar, de levar a mensagem de Deus, então peça, tá? Entre em contato com a gente aí, é esse DVD, O Mensageiro da Cruz, Paulo, você pode pedir através do QR Code que você está vendo na tela, você pode ligar para a gente agora, nesse momento, ao vivo à noite, ou de repente você está assistindo às 4 da manhã, que é a reprise também. Muita gente nesse horário ou está começando a descansar, ou está acordando e assistindo, ou você ao meio-dia também, está acompanhando a gente aí, tá? Com muito carinho, eu quero agradecer a você que tem participado. Não se esqueça de uma coisa, que o centro da veneração e culto ainda continua com ecos muito fortes hoje, alcançando o coração das pessoas. E eu quero continuar falando sobre isso, tá? Só que antes, eu quero aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para quem está escrevendo para a gente agora nas redes sociais. Um abraço para o João Batista Moedo, dizendo que se está perguntando se está cometendo uma idolatria, né? Se ele é fã de alguém, de algum cantor, tal. Olha, eu creio o seguinte, a gente tem que ser muito equilibrado com as coisas. Você pode gostar de alguém, pode gostar de um pregador, de um palestrante, de um cantor. Agora, a partir do momento que aquilo se torna um ídolo para você, né? Se torna um objeto de adoração, né? Tudo, pode ser quem for, não importa. É um cantor evangélico, é um pastor, é um líder religioso. Está errado, é idolatria. Nós podemos admirar pessoas sabendo que todos, como Paulo falou ontem, né? Paulo chegou para Listra, né? na cidade de Listra, falamos ontem, ele dizendo assim, olha, o que vocês estão querendo me adorar? Achando que eu sou um semideus, ou um Deus na terra. Eu sou fraco que nem vocês. Paulo dizendo, né? Eu também, o pastor Fábio aqui é fraco. Como diz Paulo, né? Dos pecadores eu sou o maior. É assim que a gente se vê, né? Seja um pregador, um cantor, não importa, isso não faz diferença na vida de ninguém, todos nós. Então temos que ter muito cuidado. Então, às vezes parece que nós fazemos Deus a nossa própria imagem, isso acontece também. Em vez da gente reconhecer que a gente foi criado à imagem de Deus, parece que a gente quer projetar na Bíblia a nossa imagem de adoração. Ou nós esquecemos da Bíblia e queremos ser adorados também. E a gente percebe hoje, e agora com muito respeito, eu quero deixar de fundo aqui, embaçado, mas para você ter uma referência, de que hoje esse é um outro tipo de adoração que é muito comum. Adoração à idolatria, a imagens de escultura. Eu sei que existem amigos queridos, católicos assistindo a gente aqui. Me indigna a falta de respeito de alguns amigos evangélicos, como eu sou evangélico, né, protestante da Igreja Adventista. Infelizmente, existem algumas denominações que zombam, pessoas que... Já viu aquela história, né, de alguém que chutou uma santa uma vez? Isso é um desrespeito, isso é desconsiderar a religiosidade de alguém. O respeito às pessoas é fundamental, você pode concordar ou não, mas temos que respeitar. Mas eu estou apresentando aqui o que a Bíblia diz. Uma coisa é você respeitar a pessoa, a crença dela, a vivência, a experiência, a fé. Nós estamos perto de Aparecida do Norte aqui, em Jacareí, e me admira a fé de tantos fiéis que passam aqui todo mês de outubro. Olha, eu falo de coração sinceramente aberto aqui. Eu admiro a fé dos amigos que vão até Aparecida do Norte aqui, os amigos católicos. Agora, o fato é que a Bíblia diz que nós devemos ter, seja a veneração, a adoração somente ao nosso Deus. Ok? É o que a Bíblia nos diz. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é tão simples, eu sei que envolve vários aspectos. Estava vendo uma matéria essa semana de amigos queridos religiosos que têm a sua cultura na tradição, nos costumes das pequenas cidades. Eu sou mineiro, eu sei como é que as coisas são, né? Os costumes ali, as tradições. Mas, no entanto, a Bíblia diz claramente que nós devemos adorar
venerar somente a Deus. Está claro isso na Bíblia? A gente pode querer justificar, mas não é isso. Infelizmente, o que nós lemos aqui num texto muito duro e claro é que o inimigo de Deus, ele se oculta por detrás de plástico, de barro, de gesso, e ele atraiu centenas de pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas, bilhões de pessoas em todo o mundo. Por que é tão importante a gente saber sobre isso? E é uma pergunta, por que é tão importante saber quem está de trás da adoração de imagens? Sabe por que é importante a gente saber isso? Por quê? Primeiro ponto, porque a principal questão que envolve, que está envolta, é o grande conflito, é a quem e como vamos adorar. Então, a gente tem que entender a questão da adoração, da idolatria, porque existe um grande conflito, uma luta entre o bem e o mal. E essa luta é quem merece a nossa adoração, Deus ou o inimigo de Deus, que se esconde nas sombras de falsas adorações. O segundo ponto, porque a adoração fiel é uma característica do povo de Deus que viverá nos últimos dias. Nos últimos dias da história do mundo, o verdadeiro povo de Deus adorará somente a Deus. Apocalipse 14 traz algumas lições para nós. Olha o que diz Apocalipse 14, verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A profecia de Apocalipse diz assim, que um verdadeiro povo adorará somente o verdadeiro Deus. Que Deus é esse? Um Deus criado? Não. Um Deus que criou o céu, a terra. Ele merece a nossa adoração. A guerra pela adoração ao longo da história é apresentada até o último dia, no final dos tempos. Quando a gente estuda Apocalipse, principalmente o capítulo 14, a gente vê que existe uma mensagem voando no meio do céu que proclama o evangelho puro, o evangelho eterno. A gente já falou sobre isso, né? Apocalipse 14, verso 7 nós lemos, e olha o que diz o verso 10. Está aqui, ó, Apocalipse 4, verso 10 diz assim, que nós devemos adorar aquele que está sentado no trono. Apocalipse 5, verso 14 diz assim, que nós devemos adorar aquele que vive para sempre. Apocalipse 7, verso 11 diz que nós devemos adorar o trono de Deus, aquele que está sentado no trono. Apocalipse 11, verso 16 diz que nós devemos adorar a Deus. Ele merece a nossa adoração, nada e nem ninguém mais. Vamos lá. Apocalipse 13, verso 4 diz o seguinte, que infelizmente o inimigo de Deus, ele reivindica, ele exige para si a adoração. E adorarão o dragão que deu à besta o seu poder e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? E aí vale a pena a gente estudar um pouquinho mais sobre isso em outro momento, né? A adoração à besta, mas o fato é que, resumindo aqui, existem mais alguns textos na Bíblia, no livro do Apocalipse, mas resumindo, o fato é que o inimigo reivindica para si, através da falsa adoração de ídolos, sejam quais forem, volto a dizer, a adoração para si. Ele sabe que a gente é comprometido com o que a gente adora, né? Com aquilo que a gente adora. O inimigo sabe que quando nós adoramos algo ou alguém, a gente se envolve com isso. E ele aproveita disso e coloca falsas adorações diante de nós. Amanhã é o último dia desse tema. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre Paulo. Você viu alguns textos de Paulo aqui falando sobre a adoração. Mas eu quero lançar um desafio para você e eu gostaria de ouvir o seu retorno, ler o seu retorno. Você quer tomar uma decisão hoje de deixar de lado a idolatria, seja de um cantor gospel, seja do seu carro, seja do seu dinheiro, seja do poder, da fama, dos prazeres, seja de um ídolo de barro? Deus espera a única, a verdadeira adoração. Aquele que criou os céus e a terra merece o trono do nosso coração. Você aceita isso? Hoje eu deixo um apelo para você, um desafio. E se você quer tomar essa decisão, eu quero ler aqui a sua mensagem para a gente dizendo que você coloca no seu coração essa decisão.
Deus te abençoe, Deus dirija a sua vida, Deus continue guiando os seus passos. Amanhã a gente encerra a temporada, no domingo a gente se encontra também. Não se esqueça, 8 da noite tem Todos na Mira. E eu espero vocês domingo também. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo carinho, pelo amor com que o Senhor nos trata, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, de muitas vezes colocarmos tanta coisa no teu lugar. Mas nós queremos nesse momento te colocar como o único, o primeiro e aquele que se assenta no trono do nosso coração. Aceite a nossa vida, aceite essa decisão para a honra e glória do teu santo nome. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.